Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo um jogo de Atari 2600, o nome dele é Sequest. Ele foi um jogo que foi lançado pela Activision em 1983 e ele foi desenvolvido por Steve Cartwright. Eu vou jogar aqui uma partida, contar algumas coisas e vamos ver o que acontece. Eu decidi trazer esse jogo muito em função de um comentário de um, de um amigo, né, que acabou comentando o vídeo do Frostbite, né, e ele acabou citando o Sequest. E aí acabei lembrando, né, que o Sequest foi um dos jogos que eu tive quando eu tinha meu Atari 2600. E a história dele é até interessante, porque eu lembro desse momento até hoje, né? Meu pai levando eu e meu irmão no centro de Bangu e a gente indo até uma loja que ela nem existe mais, né? Que é a loja Garçom. Era uma franquia de lojas de departamento que vendia eletrodomésticos e outras coisas. E na época, né, os videogames, quer dizer, o videogame que era vendido na época, que era o Atari, né, e os similares, eles eram vendidos nessas lojas. Então, a gente foi lá de manhã e aí acabou que a gente tinha alguns cartuchos para a gente poder escolher. E era interessante porque a gente tinha que escolher a parte da capa, né? A gente não tinha muito conhecimento dos jogos. Não é que nem hoje que você tem os vídeos de YouTube, nem na época do Nintendo que você tinha revistas que falavam sobre os jogos, né? Na verdade não tinha nada. Era só talvez um coleguinha que tivesse jogado o jogo, que tinha comentado com você, mas muito poucos tinham um videogame Atari, né? Então acabava sendo um grande privilégio você poder ter esse tipo de brincadeira na época. Então não era uma coisa muito fácil de poder escolher. Então a gente olhava a capa, via a capa que provavelmente fosse mais legal, e a capa mais legal foi do Sequest. Eu não lembro dos outros jogos que tinham disponíveis, mas eu lembro que o Sequest que a gente comprou era um jogo da CCE, nem era um jogo original da Atari. E acontecia muito isso, né? Naquela época você ter esse mercado paralelo, né? De consoles que era oficializado. Tem um documentário muito bom que é o 1983 que ele fala a respeito disso. E eu lembro que o nosso jogo do Sequest, ele tinha na parte de baixo, em vez de estar escrito Activision, né? Ele estava escrito CCE. Então a CCE fazia alguma coisa na programação do jogo para que colocasse o logo da CCE no próprio jogo. Então isso foi uma lembrança bem bacana, né? Porque essa coisa de você ir comprar jogos ou comprar livros era uma coisa que geralmente era um evento, né? Meu pai acabava fazendo de vez em quando com a gente e eu pelo menos gostava bastante. Então o jogo é um jogo de tiro, né? Em que você tem que atirar em tubarões e nos submarinos. E tem que evitar aquele navio na parte de cima. Deixa eu ver o que mais. Ele acaba sendo parecido com muitos jogos de Atari da época, de uma tela só, mas ele acaba sendo um jogo bem divertido, fácil, é bem tranquilo você entender o que está acontecendo, né? Acaba que as figuras elas remetem muito a figuras simplificadas de tubarão, né? De nadadores mesmo. Então, e acaba que tem essa coisa do tiro frequente, né? Que é uma coisa que chama bastante atenção no jogo. O jogo vai ficando mais rápido, né?
Você tem que ficar mais atento com a questão da barra de oxigênio, né? O posicionamento do navio lá em cima. E à medida que ele fica mais rápido, vai ficando mais difícil você escapar dessas coisas. Eu lembro bastante que eu jogava esse jogo muito com meu primo Fábio. E ele é um jogo que muitas vezes a gente tinha muito problema para jogar ele, porque se o joystick de Atari não tivesse 100%, não dava para jogar, porque ele demanda, né, você se movimentar para cima, para baixo, apertar o botão. Então todas as direções do Atari eram demandadas. Então um joystick mais ou menos não poderia servir para esse tipo de jogo. E na época eu tinha uma televisão preta e branca, né? Então eu jogando ele a cores agora, vejo que o jogo tinha umas cores bem bacanas, bem escolhidas, né? Só que mesmo numa televisão preta e branca você conseguia entender o que estava acontecendo na tela. Então, na verdade, quem teve o cuidado de fazer o desenho da tela, né, o programador, ele teve uma sacada muito boa e o jogo se tornava mesmo acessível em televisões, vamos dizer assim, que tinham essa restrição. Bom, vocês estão vendo, né? Por enquanto está bem simples. Eu acho que eu não vou morrer como nos outros jogos. Queria deixar aqui a recomendação, né, para vocês. Vocês poderem revisitar o jogo, aquelas pessoas que jogaram na época. Quem não jogou, poder, se quiser, ter um contato com o jogo. Ele acaba sendo, com muitos jogos de Atari, né, repetitivo, que demanda bastante precisão, né, e atenção. Você tem que ter, como é que eu posso dizer, você tem que ter muito reflexo. Mas ele, diferente de muitos outros, acaba tendo uma curva de aprendizado boa. Ih, morri! Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.